Fala pessoal, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Quem vos fala é o professor Vinícius Gomes e a gente vai dar início ao nosso terceiro módulo do nosso curso de Nutrição e Adubação de Cana-de-Açúcar. Hoje nós vamos tratar sobre adubação mineral, dando ênfase no nitrogênio, fósforo e potássio, também conhecidos como macronutrientes primários. Tá certo? Então, pessoal, o primeiro aspecto que a gente deve levar em consideração com relação ao manejo nutricional dos macronutrientes primários que são empregados na cana-de-açúcar é a quantidade de nutrientes que a gente deve aplicar. E essa quantidade de nutrientes ela vai ser em função de algumas variáveis. A primeira variável que a gente deve levar em consideração é a variável de necessidade da planta. A gente viu no nosso primeiro módulo, pessoal, que a cana-de-açúcar, por apresentar uma elevada produção de biomassa, ela extrai e acumula na planta também uma enorme quantidade de nutrientes. E a gente viu também que diferentes genótipos podem apresentar requerimentos nutricionais também diferenciados, tá certo? Então a gente não pode chegar com a receita de bolo e informar que a necessidade da planta vai ser igual em todas as situações. Portanto, essa equação ela precisa se adequar em função do genótipo que a gente está utilizando. Outro fator que vai influenciar nessa necessidade da planta é o ambiente de produção onde está inserido o meu canavial. A gente sabe que determinados ambientes de produção têm uma expectativa de produtividade superior em relação aos outros. Então, nessas situações de ambiente de produção superior, a gente também tem que aplicar uma quantidade maior de nutrientes, já que a planta vai crescer mais e, consequentemente, ela vai ter um requerimento nutricional também superior. O outro aspecto para a gente considerar é o estoque no solo, pessoal. O solo é outra variável que vai influenciar na quantidade de nutrientes que vai ser aplicado. Esse estoque do solo ele pode ser obtido a partir daquela ferramenta que a gente trabalhou no módulo 1, que foi a ferramenta de análise do solo. Nessa análise do solo a gente consegue saber o quanto o solo apresenta de determinado elemento, tá certo? Então, a adubação ela vai fornecer, pessoal, a diferença entre o que a planta precisa e o que o solo fornece. Mas ainda a gente tem um detalhe. Após saber a quantia de determinado elemento que deve ser adicionado ao solo, a gente deve levar em consideração que a eficiência do uso do elemento que a gente está colocando na adubação não é 100%. Ou seja, o adubo pode ser perdido no perfil do solo, as raízes podem não encontrá-lo, pode faltar água para transportá-lo no solo. As plantas podem ter o sistema radicular pouco desenvolvido ou confinado numa camada superficial do solo. Enfim, é necessário a gente estimar um índice de eficiência para a gente compensar esse aproveitamento que não vai ser 100%, tá certo? A literatura ela tem colocado um fator F como fator de eficiência dos fertilizantes, como fator de aproveitamento. Para nitrogênio, a gente tem encontrado que daquilo que é aplicado, somente vai ser aproveitado 50% a 60%. Para P2O5, esse fator de aproveitamento vai ser da ordem de 20% a 30% e o K2O da ordem de 70%. Portanto, a diferença entre a necessidade da planta e o estoque no solo, ou seja, o adubo, no caso para nitrogênio, vai ter que ser uma quantidade 2 vezes a quantidade predita pela diferença entre NP e ES. Com relação ao fósforo, vocês devem ter visto em fertilidade que ele é geralmente o nutriente que apresenta a menor eficiência de utilização do fertilizante que é aplicado. Por quê? Geralmente os nossos solos eles têm um baixo teor desse elemento. Então, quando a gente aplica, ocorrem reações que diminuem a sua disponibilidade, a chamada fixação do fósforo.
Já para o potássio, praticamente 70% daquilo que é aplicado é utilizado para a planta. Outros fatores vão contribuir para a melhor eficiência do fertilizante. E são fatores que a gente vai estar trabalhando no decorrer dessa apresentação, como a escolha da fonte de fertilizante, a época de aplicação. Tudo isso são fatores que vão influenciar na maior eficiência do adubo que vai ser empregado na lavoura canavieira. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. E agora, pessoal, eu trago para vocês algumas razões para que ocorra aquela baixa taxa de aproveitamento dos fertilizantes que são aplicados na lavoura canavieira. A gente tem perdas de erosão, tá certo, pessoal? Todos os nutrientes são perdidos por meio do processo erosivo, onde a camada superior ela geralmente é arrastada e o solo que fica é mais pobre do que o que vai embora. Lixiviação, a gente vai estar relacionado principalmente ao nitrogênio, na forma de nitrato, e ao potássio. Um problema com fósforo está relacionado à fixação, proporcionado pelos seus processos de precipitação e também seu processo de adsorção. A volatilização do nitrogênio na forma de amônia, quando a ureia é aplicada principalmente na superfície. A desnitrificação desse nitrato, que seria uma respiração por bactérias anaeróbias que utilizam como aceptor final de elétrons esse nitrato. Isso vai ocorrer com frequência em ambientes de colheita mecanizada, onde ocorre um aumento dos microssítios anaeróbios, que é o ambiente propício para que ocorra a desnitrificação. A queimada da palha, que ainda é algo comum, principalmente nas lavouras canavieiras do Nordeste. A gente tem a questão da volatilização do nitrogênio e também do sulfato. E outra questão de fertilizante, a gente tem que ter cuidado com a garantia, com o armazenamento, com a segregação. Tudo isso vai influenciar nas perdas e na qualidade do manejo nutricional que a gente está empregando na área. Tudo bem, pessoal? Então, começando a falar dos macronutrientes primários, o primeiro que a gente vai estar trabalhando é o nitrogênio. O nitrogênio a gente tem que ter em mente que ele é um elemento essencial para os vegetais. E para a cana-de-açúcar, ele é um importante elemento na nutrição e na fisiologia. Por dentre outras funções, esse nitrogênio ele vai ser constituinte de aminoácidos que vão formar as proteínas, vai estar presente nos ácidos nucleicos, que está ligado à perpetuação da espécie por meio da replicação do material genético, vai estar presente na clorofila, então está muito associado à questão fotossintética, vai estar presente em hormônios vegetais, como a auxina, que é um hormônio de crescimento. E por conta da sua participação em diversas biomoléculas, ele tem sido o elemento que, junto com o potássio, ele vem sido absorvido em maiores quantidades pela lavoura da cana-de-açúcar. Esse nitrogênio, uma vez absorvido pelas plantas, pessoal, ele tem a capacidade de aumentar a atividade meristemática da parte aérea, o que vai resultar no aumento do perfilhamento e do índice de área foliar da cana. Além disso, o nitrogênio aumenta a longevidade das folhas. Esse aumento do índice de área foliar, proporcionado pela absorção do nitrogênio, eleva a eficiência do uso da radiação solar e, em última análise, vai aumentar o acúmulo de matéria seca, tá certo? E o acúmulo de nitrogênio pela cana-de-açúcar, ele varia de acordo com a variedade que a gente está trabalhando, como a gente pode observar aqui. Nós temos um trabalho de Oliveira e colaboradores que foi conduzido em 2008, mas publicado em 2010, pessoal, que trata da extração e da exportação de diferentes variedades de cana-de-açúcar
no ciclo de cana-planta conduzida sob irrigação plena. Aqui a gente tem duas informações, as informações da extração e da exportação. O que é essa extração, pessoal? A extração é o teor percentual do elemento na análise da biomassa multiplicado pela quantidade de cana produzida, em 1 hectare no caso. Enquanto a exportação seria quase a mesma coisa, só que vai estar relacionado somente ao quilo que foi para o como. Enquanto a extração está relacionada a toda a parte aérea, a exportação está relacionada somente ao teor de nitrogênio acumulado no como. No caso, para nitrogênio, que é o que a gente está trabalhando aqui. E a gente percebe que as variedades diferentes têm também extração e exportação diferente. Por exemplo, a SP791011, ela tem extração, ou seja, ela acumula, na sua parte aérea, ela acumulou 142 kg de nitrogênio por hectare, enquanto a sua exportação foi 85 kg de nitrogênio por hectare. Já a SP813250, ela apresentou extração de 241 kg por hectare e exportação de 168 kg por hectare, evidenciando mais uma vez que cultivares diferentes têm necessidades nutricionais também diferenciadas. Isso vai ter um reflexo na quantidade de adubo que a gente deve estimar para garantir o suprimento nutricional do canavial. Tá certo? As variedades que são atualmente cultivadas, Oliveira e Colabores em 2018, eles têm indicado que a extração de nitrogênio ela vai ser da ordem de 1,2 kg por tonelada de material natural produzido pela parte aérea, pessoal. Se a gente considerar que as raízes e os rizomas eles vão representar cerca de 30% da massa de toda a planta, a gente pode estimar que para cada tonelada de material natural acumulado pela parte aérea, ocorre a absorção de 1,5 kg de nitrogênio pela planta. Portanto, se a gente levar sistemas produtivos com produtividade superior a 120 toneladas de cana por hectare, a gente tem uma recomendação aí de que a quantidade de nitrogênio absorvido pela cultura vai ultrapassar os 180 kg por hectare. Tá certo, pessoal? A gente deve ressaltar, contudo, que tem se verificado uma baixa resposta da cana-planta à adubação nitrogenada. Isso pode ser explicado por alguns fatores. Primeiro, a baixa resposta ela pode estar relacionada à maior mineralização do nitrogênio em decorrência da reforma do canavial e do preparo do solo. Isso tudo pode aumentar a atividade microbiana do solo e favorecer com isso a maior disponibilidade de nitrogênio, fazendo com que a cana-planta tenha baixa resposta à adubação nitrogenada. Outra causa que pode contribuir para essa baixa resposta é a fixação biológica do nitrogênio. Sabe-se que algumas bactérias diazotróficas têm a capacidade de se associar com a cana-de-açúcar, seja na região da rizosfera da planta, seja endofiticamente, como é o caso da Gluconacetobacter diazotrófica, que consegue colonizar diferentes partes da cana-de-açúcar, consegue colonizar a folha. Então, essas bactérias elas podem estar fornecendo parte do nitrogênio que é necessário para o crescimento e o desenvolvimento da cana-de-açúcar. Uma outra causa pode ser o maior vigor do sistema radicular em comparação ao vigor do sistema radicular da cana-açúcar, e isso tudo pode possibilitar, consequentemente, uma maior eficiência na absorção daquilo que já está no solo, dificultando então a resposta para a adubação nitrogenada. E o outro fator seria a melhoria da fertilidade por meio da calagem e da adubação fosfatada. O fósforo vai ter uma importância grande porque o metabolismo do nitrogênio ele é muito influenciado pela disponibilidade do fósforo. Em plantas com suprimento inadequado de fósforo, há uma redução da absorção
do nitrato na solução do solo, tá certo? Então, a translocação de nitrato da raiz para a parte aérea diminui, aumentando o acúmulo de aminoácidos em folha nas raízes, o que é algo negativo para a cana-de-açúcar. Então, isso tudo são fatores que contribuem para a baixa resposta da cana-planta à adubação nitrogenada. Aqui a gente tem algumas recomendações de nitrogênio para o ciclo de cana-planta. Apesar da baixa resposta, os autores têm colocado que é importante se fazer a adubação desse nitrogênio, tá certo? Então, caso se opte pela adubação de nitrogênio na cana-planta, o fertilizante aplicado, segundo recomendação de Oliveira e colaboradores, deve ser na ordem de 60 a 100 kg por hectare, que vai ser aplicado no fundo do suco do plantio juntamente com o fósforo e com o potássio. Rossetti e colaboradores de 2005 tem recomendado a aplicação de 30 kg por hectare no fundo de suco e depois 30 a 60 kg em cobertura, pessoal. E por fim, Moura Filho e colaboradores de 2010 tem recomendado uma dose de nitrogênio no ciclo de cana-planta de 60 a 80 kg por hectare de nitrogênio, aplicado esse nitrogênio no fundo do suco, junto com o fósforo e com o potássio. Tá certo? E é mais ou menos isso o manejo da adubação nitrogenada. Aqui a gente tem um trabalho de Penati e Cantarelli, que foi publicado em 2015, onde ele faz uma avaliação, uma média de 74 experimentos relacionando a resposta da produtividade de colmos em resposta à dose crescente de nitrogênio. Ele verificou que para a cana-planta, a dose que proporciona maior retorno econômico é 75 kg por hectare e, portanto, eles fazem essa recomendação para o nitrogênio no ciclo de cana-planta. Tudo bem? Com relação ao manejo da adubação nitrogenada em salcaria, é importante a gente destacar que a resposta nas rebrotas da cana, elas são mais frequentes do que na cana-planta, com um percentual acima de 90%, tá certo? Nessas respostas. E a recomendação de Oliveira é de se aplicar 1 kg de nitrogênio para cada tonelada de matéria natural produzida na parte aérea. Então, se a gente levar em consideração que 80% da matéria natural da parte aérea são os colmos da cana-de-açúcar, para uma produção de 100 toneladas de colmos industrializáveis, seria equivalente a 125 toneladas de matéria natural. Numa situação como essa, como a recomendação é de 1 kg para cada tonelada, nós teríamos a recomendação de 125 kg de nitrogênio por hectare. Seria a recomendação nessa situação hipotética que a gente destacou aí. Sempre levando em consideração a aplicação de 1 kg de nitrogênio por tonelada de matéria natural acumulada na parte aérea. Isso baseado na expectativa de produtividade no ambiente de produção. Já a recomendação de Spironello et al. 1996 para a cana-soca, ele leva em consideração a expectativa de produtividade variando de menos 60 até mais de 100 toneladas por hectare, tá certo? De colmos industrializáveis. E a gente tem de lado a dose de nitrogênio. Se a expectativa de produtividade, baseada no histórico, no potencial da área, é entre 80 e 100 toneladas por hectare, a recomendação de Spironello é de se aplicar 100 kg de nitrogênio por hectare. Se a expectativa de produtividade é maior que 100 toneladas por hectare, então a recomendação é de 120 kg de nitrogênio por hectare. Ainda eu destaco para vocês que, com relação aos fertilizantes nitrogenados aplicados na cultura da cana-de-açúcar, a ureia tem sido o mais utilizado, tá certo? E com relação a esse fertilizante, ele tem a particularidade que a gente tem que ter muito cuidado com a aplicação dele, porque se ele for aplicado sobre o solo ou sobre a palhada,
pode haver grandes perdas de nitrogênio por volatilização da amônia. Por isso, a recomendação que a gente faz aqui é de tentar enterrá-lo no solo, a uma profundidade de aproximadamente 7 centímetros. E quando não é possível a gente enterrar essa ureia, a gente deve fazer uma irrigação para incorporar ao solo ou adubar antes de uma chuva, o que é possível somente em pequenas áreas. Na impossibilidade da gente efetivamente realizar essas ações, talvez a alternativa que a gente pode estar dando seria a substituição da fonte de nitrogênio de ureia por sulfato de amônio ou alguma forma nítrica. Tá ok? Assim, pessoal, a gente encerra a primeira parte desse módulo 3, onde a gente discutiu um pouco sobre adubação nitrogenada, tanto no ciclo de cana-planta, como nas rebrotas. E assim, é importante a gente fazer um manejo nutricional adequado de nitrogênio, porque nós vamos ver no próximo módulo, que é o módulo de diagnose visual, que em casos de deficiência de nitrogênio, a planta ela vai responder com clorose, inicialmente nas folhas mais velhas, e vai diminuir a atividade meristemática da parte aérea, vai reduzir o perfilhamento, vai reduzir a área foliar e vai reduzir a longevidade das folhas, comprometendo sem dúvida nenhuma o rendimento do canavial. Então, o manejo de nitrogênio ele é fundamental para que a gente tenha sucesso na lavoura canavieira. Eu agradeço a vocês pela atenção e até o próximo módulo. Um abraço.